Malta, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica. Se você é um daqueles telespectadores que gosta de e-mails, de polémica e de bugiganga, passa à frente nos vídeos sugeridos e escolha outro. Como é que é? Hoje temos aqui o meu amigo Luís Cristóvão. Luís, muito obrigado, meu querido, por teres aceito o nosso convite. O prazer é meu. É teu? É meu, sim. É mesmo, é mesmo um prazer, Caldrabão. Bom, já aqui há algum tempo eu enviei uma mensagem ao Luís, um género de um desafio, se ele estaria disponível a vir aqui ao nosso estaminé, falar um bocadinho de bola, da nossa equipa e da atualidade em geral do nosso futebol, né? Fora polémicas e essas merdas todas que não nos interessam para nada. O Luís disse logo que sim, e aqui estamos hoje, após uma cena europeia miserável, não é? Estamos aí à espera. O meu produtor já fez assim, é para passar à frente, já percebi. Luís, agora a sério, pá, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer, pá, sou o teu seguidor, acompanho as tuas cenas, o podcast e tudo. E estava a aguardar isto com muito interesse. Para a malta benfiquista que não te conhece, quem é que é o Luís Cristóvão? Em que projetos é que ele está envolvido? O Luís Cristóvão trabalha no futebol já há alguns anos, sobretudo a escrever. A minha cena no futebol tem sido sempre ligada à escrita, na parte da comunicação, ligada à criação de prognósticos para sites da especialidade, e também como jornalista ou comentador. Neste momento estou no Eurosport a fazer os comentários da MLS. Então não és alvo de ataques? Não sou alvo de ataques quase nunca, porque há alguns adeptos da MLS que também têm as suas equipas e que também não gostam de alguma coisa que nós lá vamos dizendo, mas por acaso recebemos mais elogios por sermos justos com as equipas todas do que deixarmos passar comentários sobre penaltis e esse tipo de coisas. Escrevo para a Goal Point também, para o Jornal do Jogo. Sim. Tenho feito alguns trabalhos, portanto o que é a Goal Point? A Goal Point é uma empresa que trabalha com estatística de futebol. Tem, portanto, um lado profissional que trabalha com clubes, na identificação de jogadores, desenvolver trabalhos ligados à análise do jogo, e depois tem o site, onde vai publicando diariamente notícias sobre futebol, sobre campeonatos europeus, campeonatos nacional. Também trabalham com clubes, é isso? Também trabalham com clubes, portanto, prestam serviços a clubes, no sentido, na maior parte dos casos... Não sabia mesmo. Não sabia. Na maior parte dos casos, serviços de scouting, em que eles fazem um trabalho de seleção de alvos, ou dentro dos alvos que o clube tem, apurar já sei de onde é que esses alvos que tem. Já sei. Não é dali, de certeza. A estatística já dava todos os sinais de que o Douglas mas ele farta-se de fazer triplos, aqui. Pá. Triplos nada, estupidez, é que parvoíce. Não, mas continua, Luís. Só para desanuviar aqui um bocadinho a conversa. Pronto, depois provavelmente onde é mais fácil encontrar-me no Twitter. Sou bastante ativo no Twitter, onde vou não só colocando as coisas que faço, mas também comentando um bocadinho do que vai acontecendo dia a dia. E vais interagindo com a malta? Sim, gosto muito de conversar sobre futebol. Também essa é a principal razão para eu estar aqui. Há muita malta interessada, neste caso no Twitter, para conversar sobre bola? Acho que sim, acho que deve ser, em termos de redes sociais, para mim é o sítio onde eu tenho encontrado mais gente com vontade de falar sobre o jogo e com curiosidade. E eu interajo muito com as pessoas que têm esse tipo de curiosidade e querem saber coisas e têm perguntas, porque é o gozo que dá também a falar de futebol, tem a ver com isso, ou tem sobretudo a ver com isso. Obviamente depois o Twitter também tem o outro lado bom, que é a malta que vem com insultos ou que vem com tretas, um gajo silencia e pronto. Nós tivemos a almoçar, né, há bocado, e eu estava-te a dizer que Portugal, os adeptos, a maior parte dos adeptos, que infelizmente é a maior parte dos adeptos, não estão preparados para ouvir uma crítica menos positiva acerca da sua equipa, estás a ver? Sim, é verdade. É verdade, estás a ver? O que tu estás a dizer até não é verdade, o Douglas zero bola. Não pode ser, não pode ser.
As pessoas acusam-te... Nem tanto assim, até porque eu acho que quem me segue regularmente, e siga-me no Twitter, naquilo que eu escrevo para os sites, sim, ou para o jornal, no podcast Linha Lateral também, que eu faço com o Tiago Estevão, quem me segue regularmente tem perfeita noção daquilo que é a minha ideia sobre o jogo e de que tento ser objetivo dentro da minha opinião. Não é? Yeah. E portanto, eu de malta que me segue já há algum tempo, raramente vem, podemos não estar de acordo, pode haver um jogador que eu gosto mais e tu gostes menos, que eu tenha 1 ou 2 dados que me pareça que ele não valeria a pena estar nesta equipa ou naquela, e tu achas que sim, mas isso são questões de opinião, tudo bem, estamos cá para conversar também por causa disso. Agora, daí não vem insulto. O insulto e a treta vem mais de quem não segue e que apanha um tweet em que tu estás a fazer estás a falar de alguém, de um jogador ou de um lance e, obviamente aquela pessoa não me conhece de lado nenhum. Apanha ali assim um tweet e quer... Não é? A minha conta é pública, sim. Yeah. Não, às vezes podia ser... Sou-te sincero, tenho mais experiências positivas do que negativas. Yeah. Há alguns dias em que custa mais, porque levas... Normalmente quando levas com a experiência negativa, Portugal, e o insulto é de enxurrada. Há alguns dias custa mais, mas lá está, passa, porque no dia a seguir há sempre alguém... Achas que o insulto é uma arma que os ignorantes, os ignorantes boleiros têm? Aquele insulto fácil. O insulto fácil é a maneira de tu tentares te pôr à altura do outro quando não tens argumentos. Yeah. E recorres ao insulto porque achas que tem um impacto. Yeah. A verdade, é o que eu te digo, há dias que são mais difíceis, mas raramente me deixo ir abaixo por causa de uma coisa dessas. Quero lá saber. Um gajo que eu não conheço de lado nenhum, que não tem cara, que não tem nome, vem-me insultar. Estou-me a cagar, não quero saber. Não me deixo afetar por isso. Não, sim. Mas acontece muito isso. O Twitter, então, o que tem de bom tem de mau, e o insulto é muito mais fácil no Twitter, aparece com muito mais facilidade que noutra rede social, estás a perceber? Porque, sim, se calhar, é isso que estavas a dizer, nem são teus seguidores ou de outros opinion makers, mas, é logo o insulto, passo o dia a ver outras pessoas, ou outros jornalistas, ou seja o que for, malta logo a insultar. Mas é como tu dizes, assim, um gajo... Eu, por acaso, não lido bem com a crítica. Uhum. Estás a ver? Não lido. Fico sempre a moer. Mas pronto, se tu lidas assim, ainda bem, olha. Demarei eu a ser assim. Mas estávamos a falar dos teus projetos e faltou o projeto... Sim, o podcast. O podcast, não é? O Linha Lateral. Yeah. Começámos no início desta época. Linha Lateral porquê? Linha Lateral porque queríamos um nome que estivesse perto do relevado. E, portanto, até a assinatura do programa no início ainda se mantém, que é o futebol ao nível do relevado. Yeah. A mim convoca muita experiência de estar a ver o jogo, sobretudo no campo do Torriense, que é onde eu vivo, e é o clube que eu sempre segui assim de mais perto. A experiência de estar ali, estamos mesmo à beira do campo. Yeah. E quem está ali assim é o espectador que está ali, é o treinador que está ali, é o jogador que está também àquele nível, e é isso que me interessa. Portanto, o teu compincha também é seguidor do Torriense? O meu compincha também é de Torres Vedras, não será tão seguidor do Torriense quanto eu. Sim. Mas também é de Torres Vedras, também escreve sobre futebol, o Tiago Estevão. Também está no Twitter, também é um dos nomes que podem seguir no Twitter. Sim, nós vamos deixar depois na descrição do vídeo o teu perfil do Twitter. Como chegar a mim para me insultar? Nada disso. Não, como o perfil do Luís e o link para a página, para o podcast. Vamos deixar isso tudo aí na descrição, mas estávamos a falar aí do nome do podcast. Mas o que é que te levou a criar o podcast? Olha, primeiro que tudo porque sou um grande consumidor de podcasts, sempre gostei muito de rádio. Sim. Antes disso, não é? Sempre gostei muito de rádio. Há bocado não te perguntei, mas chegaste a fazer rádio, não? Cheguei a fazer rádio e faço de vez em quando alguns comentários para a Gold FM. É uma paixão. É uma rádio local, não é? É uma rádio que distribui o sinal a nível nacional. Ok, não sabia isso. Distribui o sinal a nível nacional para outras rádios. Às vezes, se numa rádio local estás a ouvir um relato de um jogo do Benfica ou do Sporting, muitas vezes
pode estar a ouvir o relato da Gol FM, que faz essa distribuição de sinal. Sempre gostei muito da rádio, sou um grande consumidor de podcasts, já tinha feito um podcast o ano passado com a malta do lateral esquerdo, que entretanto depois interrompemos o podcast e eu achei que este ano tinha que voltar a isso porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, e ao mesmo tempo, quer para mim, quer para o Tiago, que o nosso trabalho tem sido quase sempre mais ligado ou a empresas estrangeiras ou a falar de futebol europeu no geral, também queríamos ter um meio que nos aproximasse mais do futebol nacional, que nos aproximasse mais também daquilo que é feito por cá, e no fundo a criação do podcast teve que ver com o nós publicitarmos um bocadinho o nosso trabalho, publicitarmos aquilo que nós pensamos sobre o jogo, a nossa maneira de ver o jogo, e tudo isso ligado deu este linha lateral que está a superar completamente as expectativas. Temos muitos seguidores, temos muita gente a falar do podcast, no top do iTunes temos estado regularmente com boas posições e portanto superou aquilo que no início era a nossa vontade de fazer o podcast. Tens alguma noção da quantidade de malta que acompanha? Como é que isso tem? Não sei se isso tem alguma forma de saber. É assim, nós temos a nossa base de lançamento do podcast é o iVox. E a partir daí aquilo dá-nos um número que não temos bem a noção se é um número real, porque ele só contabiliza o número de podcasts que são ouvidos do princípio ao fim e que são feitos o download. Ok. Que é o meu caso, então eu faço o download e depois... Exatamente. Isso contabiliza um ouvinte. Eu diria que nós estamos em média, quem ouve ou faz o download do podcast, estamos em média à volta dos 600, 700 ouvintes por semana. Achas que é pouco? Ou achas que é um número... assim, para a nossa realidade, achas que é muito bom? Há 6 meses atrás me dissesses que nós íamos estar constantemente com esses 600, 700 ouvintes regulares, eu diria que era ótimo. Depois, o que a mim me surpreendeu é o impacto que isto tem, ou seja, não propriamente o número de pessoas que ouve, mas o impacto que tem. O impacto que a malta... quando diz o impacto é o quê? O impacto que é a interação que cria à volta dos podcasts. Já tens muita malta a interagir quando vocês lançam um tweet? Sim, lançamos o tweet a fazer perguntas ou a pedir sugestões. Temos malta que nos envia sempre sugestões, perguntas. Temos chegado a mais trabalhos, quer eu, quer ele, também por estarmos a fazer o podcast. Já tivemos referências ao podcast em jornais. Tudo isso, para nós, valoriza bastante aquilo que era o nosso objetivo inicial, de ter dar alguma visibilidade àquilo que estamos a fazer. E que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, tenta contrariar um pouco daquele que é o maior barulho à volta do futebol. Nós vamos tendo cá na comunicação social. Mas o que é que tu achas que... Nós ainda estávamos a conversar disso ao almoço, mas o que é que tu achas que os grandes meios, apesar de tu fazer os trabalhos para a Eurosport, porque é que tu achas que os grandes meios não pegam em gente como tu ou como o Tiago e tentam levar-vos a trabalhar com eles? Primeiro que tudo, porque em termos de imagem, eu acho que é muito mais fácil tu pareceres sério se fores um ex-jogador de futebol do que seres um ex-coxo no futebol como eu sou. Sim. Ou seja, se um tipo que jogou numa equipa... Mas o que me leva a crer tem logo à partida, tem melhor recepção da parte do público do que uma pessoa que não é conhecida à volta do jogo. Isto tem várias causas e várias consequências diferentes. Porquê? Para mim, eu acredito que para trabalhar no meio da comunicação, tu tens de preparar muito para o fazer. Não basta saberes de futebol, tens que saber como falar, saber como reagir, saber como estar em diferentes situações, adaptar-te conforme o meio em que estás e a conversa que estás a ter, todas essas coisas. E nem sempre é fácil, nem sempre alguém que saiba muito de futebol
consegue depois chegar a não achas que o receio da grande maioria é vergonha por não saberem tanto de bola como tu, por exemplo? Epá, é que eu já apanhei, eu vou-te dar um exemplo, eu já apanhei, e não sei se a malta que nos vai ouvir e ver se apercebe disso. Epá, eu já apanhei que, por exemplo, quando sei lá, está um conjunto de pessoas e está o Rui Malheiro, por exemplo, eu já percebi, já dá para perceber que há malta que fica incomodada. Epá, mas o Rui Malheiro, tens que olhar para o Rui Malheiro a dar um exemplo, e pensar assim, o que é que ele trabalhou para ele fazer o que faz hoje. Mas eu acho que há malta, ou ex-jogadores, ou não sei o quê, com boa aparência. Não é natural, não é? Eu não sei de futebol naturalmente, não nasci com um sexto sentido para o futebol que outra malta não tem. Não, mas às vezes podia ser isso que eu estava a dizer, que agora vem este gajo para aqui, sabe mais que eu, pá, não sei. Epá, é trabalho. Ou não tem uma opinião que vá de encontro à linha de orientação ou de pensamento que a gente quer levar ou quer seguir. Pode acontecer isso, mas para mim é trabalho, ou seja, eu gosto muito de futebol, desde miúdo que sigo futebol, meu pai foi jogador a um nível relativamente baixo, foi dirigente de uma equipa de futebol, eu andei com ele desde puto para todo lado a ver jogos, tenho milhares de horas a ver futebol, mas isso não chegou para eu hoje em dia poder falar sobre o jogo como falo. Senti a necessidade de, a partir do momento em que comecei a trabalhar mais nesta área, senti a necessidade de fazer alguma formação em termos desportivos, em termos de treino e tudo isso, para ter noção de qual é o trabalho de um treinador e de um jogador. Tens algum tipo de formação? Frequentei um mestrado em treino desportivo na Lusófona. Não acabei a tese porque tenho trabalho demais para não conseguir terminar a tese, mas fiz essa formação para perceber mais do jogo e sobretudo perceber mais do treino. E leio muita coisa, leio coisas sobre treino, leio artigos científicos que interessam-me, sempre foi uma coisa que me interessou e agora interessa mais porque também faz parte do meu trabalho. E para eu poder estar a analisar uma equipa ou estar no podcast ou aqui a falar de alguém, tenho que trabalhar antes, não é uma coisa que não é a mesma coisa quando eu estou no café vou ver um jogo e estou ali com os meus amigos e digo duas ou três parvoíces. É um momento, o momento de trabalho é outra coisa, implica ver jogos, implica ler coisas, perceber porque é que os treinadores e os jogadores fazem o que fazem, e eu acho que isso acaba por depois diferenciar um bocadinho em relação a quem não faça tanto trabalho quanto Bem, eu já assumi que estás a falar de mim, não preciso estudar mais nada, porque eu não estudo nada. Não, mas eu sou uma pessoa interessada, mas sou uma pessoa sem o mínimo de paciência para me cultivar mais e devia. Luís, para terminarmos aqui a cena do Linha Lateral, vocês esta semana lançaram um manifesto. Eu tenho aqui um manifesto à minha frente. Os subscritores Luís Cristóvão e Tiago Estevão, autores do podcast Linha Lateral. Queres falar um bocadinho sobre o manifesto? O manifesto, curiosamente, aparece no nosso 16º episódio, mas as ideias que estão nesse texto são as ideias que nos guiaram desde o início no podcast. Basicamente explicar porque é que nós vemos futebol, porque é que nós gostamos do futebol e porque é que nós nos damos ao trabalho, entre aspas, de nos expormos a falar sobre o jogo como fazemos. Deixa-me só dizer-te aqui, vocês têm aqui uma passagem que é brutal. Diz o seguinte: por isso passámos muito tempo, ao longo das nossas vidas, a ver jogos que talvez não interessem a mais ninguém. Porque não partimos com ideias feitas sobre o jogo, temos curiosidade e procuramos saber. Sim. Está aqui isto resume muito as vossas ideias e a vossa forma de estar e o intuito com que criaram o podcast, não é? Isso tem a ver com coisas como, não sei, eu acho que a maior parte das pessoas vai aos jogos para ver a sua equipa. Sim. E não faz a mínima ideia. O Benfica joga com o Basel, não faz a mínima ideia quem é que são os jogadores que estão do outro lado. Sim. Eu sempre tive um bocado aquela tentação
para já, conhecer quem é que são os outros que vêm jogar contra a equipa que eu vejo mais vezes. E ao mesmo tempo, ver jogos de campeonatos que sejam inacessíveis. Agora é mais fácil, agora na internet um gajo consegue completar a lista. Se houver uma caderneta de cromos de campeonatos que eu já vi jogos, na internet é mais fácil. Já estiveste ali a conversar com o meu produtor acerca do jogo de ontem do Flamengo. Exatamente. É muito mais fácil hoje em dia. Eu ainda sou do tempo que não havia internet. Tive a sorte de haver uma antena parabólica em que eu andava a explorar para ver jogos. Uma das minhas grandes paixões sempre foi a Taça das Nações Africanas, por causa disso. E lá está, estou no Eurosport a fazer os comentários da MLS. E eu muitas vezes digo, olha, faço comentários da MLS, o que é isso? É um campeonato de futebol dos Estados Unidos. Isso deve ser uma merda, não jogam nada. Jogam o que têm que jogar. O Barreirense joga no nível em que joga o que tem que jogar. O Torriense joga no nível em que joga o que tem que jogar. E interessa-me perceber qual é a diferença entre a melhor equipa do mundo, tipo Manchester City, o que é que eles estão a fazer agora. Mas também me interessa saber o que é que está a fazer o União da Madeira. Também me interessa saber o que é que está a fazer o 1º de dezembro e o Casa Pia. E essas equipas por aí fora. Como me interessa saber como é que é o campeonato da Suíça, como é que é o campeonato da Hungria. E tento ver pelo menos um jogo de vez em quando, ou ver um resumo, ou saber quem é que são os jogadores que lá estão. Porque há essa curiosidade, para mim que é mesmo a paixão pelo futebol, pelo que acontece no futebol. E depois tudo o que vem à volta. Porque graças ao futebol, um gajo conhece países, conhece culturas, conhece formas de estar na vida. E tudo isso acho que nos enriquece muito, e é esta paixão também que eu gostava de conseguir transmitir às outras pessoas. Mas o manifesto é que eu acho que o manifesto é um murro que vocês estão a dar na mesa, mas a minha questão é perceber porquê sentiram necessidade disso. É assim, eu acho que numa altura em que a comunicação à volta do futebol, sobretudo do futebol português, está tão cada vez mais centrada à volta dos três grandes, e dentro dos três grandes cada um a fechar-se mais dentro do seu pequeno quintal, e a achar que os outros dois são o diabo e tu que estás no teu quintal é que tens a razão e é que sabes fazer tudo bem. Eu acho que é preciso que alguém ponha água nesta fervura, e que diga assim, esqueçam, nós estamos o quintal já é Portugal. E se no futebol português não houver uma política de conjugação de esforços para termos sucesso e termos algum tipo de impacto lá fora, não vai acontecer. Vamos cada um a ficar aqui todos contentes porque somos os campeões nacionais de Portugal, e com menos equipas na UEFA, com menos dinheiro, menos capacidade de mostrar aos jogadores e de conseguir vender, vai tudo baixar de nível. Isto, posso dizer que eu também gosto muito de basquete, e já vi isto acontecer no basquete. Já vi acontecer no basquete, tu passaste de ser um país com alguma relevância em competições europeias e até fazeres um grande resultado no europeu, e a coisa murchar ao ponto em que as equipas já só se interessam no campeonato nacional e durante anos nem sequer às competições europeias ias. No futebol não vai ser assim, mas eu já vi acontecer o que pode ser, digamos assim, o pior exemplo possível. E qual é o feedback que vocês têm tido? O feedback tem sido muito positivo. Para já porque as pessoas percebem aquilo que nós estamos a fazer e têm interesse em ouvir falar sobre o jogo, independentemente do que é que o árbitro fez, ou do e-mail, ou dessas tretas todas. Que eu confesso, fujo disso a 7 pés, evito ver, tenho que levar com muitas notícias e muitas coisas sobre isso, mas tento passar ao lado disso porque há imenso futebol para ver, e no dia em que o campeonato português não tiver jogos porque há greves deste ou greves daquele, vais ter outros campeonatos para seguir. Eu acredito, na pergunta que eu te vou fazer, eu acredito, mas tu achas que o futebol ainda é puro e genuíno, ou achas que há intervenientes corrompidos? Eu acho que diretos no jogo. A partir do momento em que tu entras
numa competição profissional, há obviamente sempre muitos interesses que estão à volta do jogo. Mas também por isso é que usamos essa frase do felizmente há futebol, é que continua a haver jogo. E olhando até para o que aconteceu esta semana, há jogos em que as equipas fazem coisas no campo que são interessantes de discutir. Depois de um Porto-Benfica, tu podias passar horas a falar porque é que o Sérgio Conceição usou aquele 11, porque é que o Rui Vitória usou aquele 11, porque é que o Benfica dominou no início do jogo, porque é que o Porto consegue recuperar, as substituições. Tens imensa coisa para falar sobre o jogo. Mas perdemos... E podes depois gastar os 5 ou 10% a falar das questões do árbitro. Ao contrário, estás a mandar, como costuma dizer, mandas o bebê fora com a água do banho, não é? Porque estás 90% do tempo a falar de uma coisa que na verdade não só não interessa a muita gente, como não há nada que tu possas fazer no fim do jogo. Não vais aprender nada com isso. Fizemos esta pequena introduçãozinha aqui, pequena, só sei, não é? Com o Luís ficámos aqui a tarde toda. Bom, ficamos esta pequena introdução aqui acerca do Luís, para vocês acompanharem o trabalho do Luís e do Tiago. Nós vamos deixar aí os links na descrição para vocês seguirem. E agora vamos nos centrar aqui, e também foi um bocado o meu convite ao Luís, também foi um bocadinho por aí, centrar-nos no Benfica e realmente que é o que para nós mais interessa. Vamos tentar perceber, analisar aqui um bocadinho, em primeiro lugar, aqui, esta miserável campanha europeia do Benfica. Que opinião é que tu tens? Benfica, se à partida passava o Manchester United e o Benfica em segundo lugar, não é? Isto, para quem olha para o nome das equipas, não para a constituição das mesmas, estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Sim, mas no dia do sorteio não me pareceu que nenhuma equipa portuguesa tivesse um grupo fácil. Ficaste logo com essa ideia? Fiquei logo com essa ideia. Porque podia sempre correr mal por um ou por outro lado. Mas claramente o Benfica, vamos dizer assim, era a equipa que tinha a obrigação de fazer não vou dizer o melhor resultado, mas tinha a obrigação de passar aos oitavos de final. Mesmo tendo em conta aquilo que o CSKA vale neste momento e aquilo que o Basel vale neste momento. Desde logo colocando ali assim o Manchester United como uma equipa mais forte e mais inacessível, digamos assim. Ao mesmo tempo, o sorteio dos jogos acho que favorecia o Benfica, porque ia jogar com o Manchester United naquela dupla jornada do meio, e depois ainda tinhas 2 jogos e terminavas em casa, portanto, as equipas que chegam à última jornada a precisar de uma vitória, a jogar em casa, é sempre favorável. O Benfica CSKA marca logo uma série de questões sobre o que é que o Benfica iria conseguir fazer ou não nesta fase de grupos. Eu por acaso, estava no estádio, estava a fazer os comentários para a Gol FM nesse jogo. É um jogo em que até às substituições o Benfica mantém mais ou menos controlado, sem criar muito perigo, mas tem um jogo mais ou menos controlado. É surpreendido pela forma como o CSKA aparece tantas vezes em posição de finalização. Que era um problema. Havia um problema ali assim. Desprezamos o CSKA? Eu não acho que o Benfica tenha desprezado o CSKA. Acho que o Benfica naquela fase tinha um problema de controle do jogo a meio campo e um problema de controle da profundidade que se mantém. Nesse jogo não estava ainda o Feza, se não me engano, foi o Filipe Augusto que foi titular, e teve um problema nesse jogo, nesse espaço, que o CSKA explorou muito bem essa situação, e consegue ali uma superioridade, com um outro problema que se começou ali a sentir se calhar nesse jogo, se calhar antes disso ainda não tinha sido muito visível, que é a diferença de rendimento do Seferovic dos primeiros jogos e da Liga Portuguesa para um nível de maior exigência. E portanto o Benfica cria algumas oportunidades, mas não tem finalização. Tem um ponta de lança que foge demasiado do espaço de finalização.
vamos dizer assim, se calhar foi o primeiro jogo em que tu consegues identificar de uma forma muito clara algumas lacunas que são as lacunas que têm tocado o Benfica no início todo desta temporada. Depois vamos depois é o jogo na Suíça. O jogo na Suíça sim, não há explicação de ser. Não há nada a dizer, perto de 5-0. Sim, para nós é uma vergonha, mas pronto. São números inimagináveis, quer dizer, nunca obviamente que os desastres acontecem, sim. Mas nunca pensas que uma equipa portuguesa vá à Suíça e não só seja dominada, mas que saia de lá a perder 5-0. Pode acontecer seres dominado aqui e acolá, mas conseguires marcar um golo ou perderes por 1-0, agora 5-0, vamos dizer, se no primeiro jogo com o CSKA começaram a surgir essas lacunas, quando se perde 5-0 com o Basel e sabes que vais ter 2 jogos frente ao Manchester United, eu acho que logo aí a equipa desmobilizou. Tanto que ideia, nos jogos contra o Manchester United já começaram a haver rotações, experiências da parte do Rui Vitória. E, portanto, mesmo que depois dos jogos contra o Manchester o Benfica ainda tinha hipóteses matemáticas, eu creio que internamente, pelo menos os sinais que são dados, internamente, depois de perder 5-0 no Basileia, toda a gente percebeu que ia ser muito difícil conseguir tirar alguma coisa da participação europeia e desmobilizou. Agora, não achas que a Liga Europa era uma alternativa, ou a questão do bom nome do Benfica, a questão da camisola, tu achas que não se mete nesse caso? Para qualquer equipa portuguesa, a Liga Europa é a competição ideal, porque é a competição onde se não tiveres, assim, mesmo que tenhas azar no sorteio, podes conseguir ultrapassar equipas mais fortes, porque equipas mais fortes que estejam envolvidas a lutar pelo título inglês ou o título espanhol ou por aí fora, poderão não estar tão focadas na Liga Europa. E a Liga Europa é a competição que tu podes ganhar dentro daquilo que é a realidade do futebol português atualmente. Obviamente, ires aos oitavos de final e conseguires passar aos quartos de final da Liga dos Campeões dá-te muito mais prestígio e dá-te muito mais valorização dos teus melhores jogadores, e portanto isso em termos de mercado é importante. Agora, em termos desportivos, a Liga Europa é o sítio onde as equipas portuguesas querem estar a partir de fevereiro para terem uma hipótese de ainda lutarem por um título. Eu por acaso também tenho essa ideia. O Benfica há bem pouco tempo tive a oportunidade de sacar 2 Ligas Europas e não conseguimos, mas também tenho essa ideia que a Liga Europa é mesmo o indicado para as equipas portuguesas. O Benfica acaba sem fazer um ponto. Pior que não fazer um ponto é, em 6 jogos faz um gol. Sim. Lá está, essa desmobilização e a utilização da Liga dos Campeões para fazer testes leva... Isso não costuma ser na pré-época? Eu não percebo nada de bola porque eu não estudei, estás a ver? Costuma ser na pré-época, normalmente as taça da Liga, a Taça de Portugal são situações ideais para tu fazeres isso. Porquê? Porque corres o risco na Liga dos Campeões, corres o risco de estares a jogar contra adversários, e o Benfica foi até à última jornada sempre a jogar contra equipas que tinham que ganhar para continuarem a prova, e portanto lá está, tu estás com o pé fora do acelerador e está ao teu lado o outro carro a acelerar ao máximo porque quer chegar à meta, e isso levou a que se notassem essas diferenças. Força. A que se notassem essas diferenças. E a verdade é que a partir do momento em que tu entras em testes, entras em experiências que eu até acho que vão provavelmente dar frutos, mas entras em experiências, em jogos em que tu sabes que vais ter muitas dificuldades, e no final destas contas o que fica para a história é de facto uma passagem pelas competições europeias com 0 pontos, com apenas um gol marcado, e isso não reflete, assim, se eu acho que hoje em dia o futebol português está a perder, o fosso é cada vez maior em relação às principais equipas, 0 pontos e um gol marcado num grupo destes, não reflete nada aquilo que deveria ser a presença do Benfica numa competição europeia. Luís, eu tinha lançado aí
pá, aos nossos seguidores, se alguém quisesse mandar um pequeno clipe de vídeo, né, vídeo não, vídeo era para elas. Também podem mandar, também podem. Mensagem direta. Pá, de áudio, pá, mas eu expliquei à malta que nos enviou, pá, eu não ia conseguir passar todos, e as nossas condições, como o Luís, pá, as nossas condições técnicas não são as melhores, no entanto, pá, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, o Luís também vai aqui ouvir, e nós vamos tentar... Quero dar os parabéns, acho que o Conversa da Benfica é dos poucos programas Espero que fala bem de ouvir. futebol e que analisa o que é importante analisar no futebol e não nas coisas alheias ao futebol, portanto é de louvar. Acho que a edição de hoje vai incidir sobretudo no Rui Vitória, e como tal vou falar dele. Acho que é injusto e é de uma inconsciência tremenda despedir o Rui Vitória neste momento, porque isso é o que a nação benfiquista pede sempre quando há maus resultados, e acho que é uma forma muito simplista de ver o problema. Duas coisas, aliás, garantidamente vão acontecer. Se Rui Vitória for despedido, vai haver instabilidade no plantel e novos métodos de trabalho, uma nova ideologia, novas rotinas demoram tempo a implementar, e tempo é coisa que o Benfica, à meio da temporada, se quiser ser pentacampeão, não tem. Não me recordo, aliás, de nenhum dos três grandes nos últimos tempos ter despedido um treinador antes do meio da temporada e ter sido campeão. Portanto, temos que contextualizar os problemas do Benfica e ver onde é que Rui Vitória, de facto, tem culpas. E acho que tem culpas na comunicação dos maus resultados. Acho que ele é péssimo a identificar os problemas da equipa e comunicá-los. Em segundo lugar, acho que Rui Vitória tem problemas sérios no que diz respeito ao meio campo. Há um carrossel de jogadores que nós vimos passar nestes últimos 2-3 anos no meio campo do Benfica, até que haja um que de facto pegue naquilo e que seja patrão do meio campo, e ele aí então ajusta o esquema tático do Benfica a esse jogador. Aconteceu há 2 anos com Renato Sanches, o ano passado com Pizzi, e este ano com Krovi, e nós vemos a diferença que é o Benfica quando tem Krovinovic a jogar e quando não tem. E em terceiro lugar, a forma como Rui Vitória monta as equipas defensivamente. O ano passado o Benfica teve 6 jogos a sofrer 3 golos ou mais, algo que já não acontecia há algum tempo. E estamos a falar de um Benfica que tinha Ederson, Lindelof e Nelson Semedo. Este ano não tem. Ainda tinha Gonçalo Guedes, que ajudava e muito defensivamente nas alas. E este ano não tem, e primeiro que tudo, acho que o Benfica, no esquema tático que Rui Vitória usa, defende mal nas alas, principalmente na ala direita. Acho que quando Sábio joga, e Sábio joga sempre, o Benfica defende muito mal por essa ala. E depois há jogadores que, e a culpa não é só do Rui Vitória, mas também tem a ver com os jogadores que ele escolhe para jogar no 11 inicial. Há jogadores que estão uns furos muito abaixo do que estavam em épocas passadas, nomeadamente o Jardel e o Lisandro, que nem se reconhecem. Mas Rui Vitória tem culpa, os jogadores têm culpa, mas essencialmente, a meu ver, a culpa é da direção, que teve uma política de contratações desastrosa. É óbvio que expectável que os jogadores que eles trouxeram para substituir Ederson, Nelson Semedo e Lindelof não fossem da mesma qualidade, aceita-se isso, mas não é a forma, não é os jogadores que eles trouxeram, aliás, é a forma como foram contratados. O Benfica contrata 2 guarda-redes que claramente nenhum veio para ser titular. Portanto, eu não percebo qual é a lógica de contratar guarda-redes que não vêm para ser titulares, ou jogadores que não vêm para ser titulares ou disputar esse lugar. Contratou um lateral direito à última da hora, de uma forma extremamente atabalhoada, um lateral direito sem provas dadas na Europa, quando tinha, a meu ver, o Buta, que obviamente que não era um grande lateral direito, mas que fazia o lugar, e para mim bem melhor do que o Douglas, mas o Benfica contratou, sabe-se lá Deus porque o Douglas, e nem vamos falar das declarações extremamente infelizes de Luís Filipe Vieira acerca do Mitroglou, e nem vale a pena mencionarmos o Mitroglou, mas também de Garay e de Ruben Dias, porque foram declarações que a mim, como adepto, me deixaram extremamente inseguro sobre o futuro do Benfica, e acho que essencialmente é isso. Acho que os adeptos não viram em agosto, em julho, o Benfica atacar o mercado de transferências para se assumir como candidato, ou maior candidato ao pentacampeonato, e é isso que o Benfica quer, acho eu, como os adeptos querem ver na reabertura do mercado de transferências em janeiro, que o Benfica contrate, e contrate bem. Não precisa sequer de contratar fora do país. Acho que no próprio campeonato há laterais que estão a fazer, e defesas que estão a fazer uma boa campanha este campeonato,
E essencialmente queremos ver um investimento da direção, se calhar um meia-culpa, para que, havendo esse investimento e com melhor qualidade nos jogadores em termos defensivos, nós possamos dizer que se os resultados forem negativos, aí sim a culpa é provavelmente do treinador e não de outros fatores externos. Obrigado e continuação de bom trabalho. Pois, Luís, deixa lá ver aqui isto. Pá, eu tinha lançado aí o Repto à Malta, foi um bocadinho mais extenso, 4 minutos, mas pá, fica a ideia de nós tentarmos interagir mais com a malta das nossas limitações técnicas. Isto, ele termina com as lacunas e com a falta que não viu, né, quem na pré-época não viu o Benfica atacar o mercado de transferências. Mas fala aqui também de um ponto-chave, estavas a falar do Seferovic. Sim. As coisas estão associadas. Yeah. Não me parece que o Seferovic tenha sido contratado para ser titular do Benfica. E se olharmos para o Seferovic como um eventual substituto de Jonas, um segundo avançado, sim, dentro daquilo que era o contexto em termos de mercado do jogador, eu creio que era uma boa contratação. Era um bom jogador para tudo, sair a partir do banco, poderia marcar alguns golos durante a época, iria-te permitir eventualmente não dependeres tanto do Jonas, porque é um jogador que já tem 34 anos e provavelmente fazia-lhe bem não jogar tantos minutos. E portanto, aí nesse contexto eu acho que seria uma contratação interessante. Sim, mas vai de acordo à cena que ele está a dizer, que não percebo. Sim, mas eu acho que passa por aí, passa pela questão do guarda-redes, em que também não contratas um guarda-redes para ser titular. Também és dessa opinião? Também sou dessa opinião. Yeah. Independentemente de toda a qualidade que o Sevillar possa ter, é um jogador que nunca tinha jogado em séniores. E portanto percebo o investimento, faz sentido ir buscar um guarda-redes a quem são prognosticados atributos futuros, sim, mas que não são ainda atributos presentes, sobretudo numa posição em que, quando a equipa começa toda a jogar sobre brasas, yeah, não pode estar à espera que seja o miúdo que vá salvar. Mas isso depois acaba por estar um bocadinho latente em todo o plantel. Contratas o Krovinovic, mas o Benfica, no 4-4-2, o Krovinovic não tinha as características yeah, necessárias para ser titular. Sim. Portanto, provavelmente também não foi contratado para ser titular. A equipa transformou-se agora, e por aí estou de acordo com esse ouvinte, a equipa transformou-se para acomodar o Krovinovic por ser um jogador que realmente está a fazer a diferença quando a equipa tem bola. E depois sim, na defesa, eu acho que é natural que tu não esperes que Luizão, com mais um ano, Jardel, depois de ter estado uma época inteira quase parado, que estes jogadores que consigam render. O Lisandro é um jogador que tem qualidade, mas que arrisca-se muito, yeah, e se calhar arrisca mais do que aquilo que o Benfica pode aceitar no contexto em que joga. O Rubem Dias tem qualidades, mas lá está, tem que ir encontrando o seu espaço. O Grimaldo é um grande jogador no momento ofensivo, defensivamente, costuma ser uma das lacunas que as melhores equipas aproveitam quando jogam contra o Benfica. O que aconteceu com o Porto. Aconteceu com o Porto. E, portanto, até do Porto podemos falar mais, porque houve mais coisas a falhar. Portanto, em termos de plantel, não há aqui assim uma preparação do plantel para teres uma equipa que pudesse estar ao mesmo nível dos títulos que foram sendo conseguidos. Estávamos a falar aqui a propósito da cena do Grimaldo, mas o Benfica, quais são as lacunas principais do Benfica? Tu achas que sai o Ederson, não contratas um guarda-redes à altura para ser titular? Sim, mas é difícil tu contratares outro Ederson. Certo. E o Ederson dá-te coisas. Certo, mas estávamos a falar há bocado, sim, né? Antes de começarmos a gravar, que o Ederson, a malta fala, mas o Ederson também era novo. Sim, mas tu tens uma expressão muito, muito interessante que é, mas o Ederson fartou-se de comer... Andou a comer pó. Como o Oblak, também é a mesma coisa. São dois guarda-redes que são titulares do Benfica, muito jovens, mas que passaram por outras experiências antes de chegarem a titulares do Benfica. E eu acho que é fundamental, numa posição de guarda-redes, numa época em que a equipa
em organização defensiva não está tremendamente sólida, para não dizer pior. Estar a lançar guarda-redes nestas fases, corre sempre o risco de os queimar. Eu, em termos de qualidades, não me custa acreditar que o Sevillar é superior ao Varela e tem condições para vir a ser titular do Benfica. Mas estamos a falar do acreditar. Não estamos a falar ainda de uma capacidade de teres dados suficientes sobre aquele guarda-redes. Mas acho que eu precisava de rodar uma equipa da primeira divisão. Eu acho que era importante que ele tivesse experiência enquanto jogador sénior antes de jogar no Benfica. Nem que fosse na equipa B. Então porquê? Exatamente. Então porquê é que ele não terá aceito o convite para rodar numa equipa da primeira divisão? Na Bélgica. Sim, o Sevillar, pelo menos a história que é pública é essa. Ele sai do Anderlecht em conflito com o clube, porque o clube queria emprestá-lo a uma equipa da primeira divisão e ele queria ser titular no Anderlecht. Não sendo titular no Anderlecht, não renovou o contrato. Surge a possibilidade de assinar pelo Benfica. Imagino que seja no Benfica? Poderá não haver uma cláusula escrita, porque é difícil tu expores isto por escrito, mas claramente há um entendimento que o Sevillar vem para jogar na equipa principal, ou para treinar com a equipa principal, tanto que ele nem sequer fez fazer nenhum jogo à equipa B. Não. Tu tens vários dos outros casos dos jogadores que andaram a treinar com a equipa A, o Krian, o Willock, que vão fazer jogos da equipa B. No caso dele, não. Portanto, eu acho que haveria ali um entendimento sobre isso. No meu ponto de vista, a defesa, já falámos do guarda-redes, mas no meu ponto de vista, a defesa do Benfica é a zona mais fraca neste caso do 11 ou do plantel. Eu diria assim, é a zona que fica mais exposta às fragilidades defensivas do 11 todo. O Pizzi era um jogador que até o ano passado criava um tampão defensivo na equipa. E depois tens o Feiza, que quase que arriscaria a dizer que será o jogador do Benfica que qualquer equipa em Portugal não desdenharia ter, pela qualidade defensiva também que ele dá à equipa, e depois também na saída de bola é um jogador com qualidade. Mas quando tu tens no meu ponto de vista, quando tens o Rúben Dias, quando o Rúben Dias é o melhor central que o Benfica tem atualmente, isso diz muito da construção deste plantel em agosto? Ou... Diz-te que tu, em várias posições, estás à espera. Foi uma aposta obrigada. Jogadores muito jovens, estás à espera de jogadores muito jovens para teres um rendimento numa época em que, sobretudo pela questão da diminuição do número de equipas na Liga dos Campeões, o Benfica vai estar muito pressionado. Agora, eu acho que essa é uma aposta consciente. Portanto, não vou dizer que é não foi uma aposta que tu fizeste, estavas a querer outra coisa e saiu-te isto. Não, isto é desejado. É esta a aposta do Benfica. É dares minutos a estes jogadores mais jovens e criar condições para substituir o 11 por jogadores, ou por uma maior percentagem de jogadores formados no Seixal. Também, creio eu, com um claro intuito comercial, no sentido de que tu queres vender estes jogadores por valores mais altos do que tens vendido outros jogadores que saíram do Seixal. E, portanto, esta é uma aposta consciente. E eu também quero acreditar que quem toma esta aposta de forma consciente sabe as consequências que tem. Obviamente, o Porto, se calhar, está a render mais do que aquilo que era esperado. O Sporting estará a render dentro do que seria esperado. O Benfica está a 3 pontos dos dois. E, portanto, também não podemos dizer que, em termos materiais, esta aposta esteja a sair assim tão cara ao Benfica. Tão cara no sentido de as coisas estarem a correr tão mal quanto isso. Agora, não creio que alguém pudesse partir para esta aposta em jogadores mais jovens e em não fazeres contratações de vulto e esperar que continuasse a dominar o campeonato. Porque isso nunca iria acontecer. Mas tu achas que o Benfica tem que atacar o mercado em janeiro? Eu acho que sim. Eu acho que como as coisas ficaram, porque eu acho que lá está, a campanha europeia cria aqui uma pressão indesejável, porque lá está, recuando outra vez à conversa de há pouco, com o CSKA, com o Basel,
ias ganhar pelo menos os 2 jogos em casa, ou tinhas a obrigação de ganhar os 2 jogos em casa, ir empatar pelo menos à Suíça. Os 7 pontos deviam-te dar Liga Europa pelo menos. Se o grupo fosse mais equilibrado, se calhar com 7 pontos estavas a lutar pelo segundo lugar nesta última jornada. A realidade era completamente diferente. Se tivesses tido essa passagem para a Liga dos Campeões, a pressão era muito menor. Sim, tinhas feito o teu trabalho, entre aspas, e estavas a 3 pontos do primeiro lugar, podias manter esta aposta a ver o que é que dava. Achas que ser a pior participação de sempre vai pesar até o final da época? Acho que cria uma pressão sobre o sucesso que o Benfica pode ter ou não no campeonato. E tendo acontecido que também nestas 2 últimas semanas, pelos resultados que aconteceram nos vários jogos, tu ficares a 3 pontos, e à partida nós estamos a gravar antes de uma jornada, mas sem estar a querer adivinhar os resultados, o mais provável é que o Benfica mantenha essa diferença de 3 pontos para quem ficar em primeiro até ao Natal. Está tudo em aberto. Está tudo em aberto, não podes desperdiçar esta oportunidade de lutar pelo título e imaginando, e creio que fará todo sentido, que o Sporting intervenha no plantel agora em janeiro, o Porto vai intervir no plantel agora em janeiro, pelo menos com um jogador, saindo alguém, entrando alguém, e o Benfica terá que pensar nisso, sendo que, no caso do Benfica, eu creio que essas contratações terão que ser um pouco mais de vulto, ou seja, tem que vir algum jogador que seja titular na equipa, para compensar as lacunas que a equipa apresenta. Guarda-redes? Não. Guarda-redes. Achas que era ingrato? Achas que era... É assim, no final de uma época, no Campeonato Português, se calhar o guarda-redes não tem um peso assim tão fundamental quanto isso. O ano que o Roberto teve. Pronto. Mas eu acho que normalmente não tem. Sim. E tu... Eu estou-te a dizer isto porque nós como treinador, sim. Estás a ver? Tivemos erros, o Roberto infelizmente teve erros que nos custaram um campeonato. No ano a seguir vais buscar o Júlio César, é o meu ponto de vista, estás a ver? Eu acho que em termos de guarda-redes vais ter que pesar se essa mudança de guarda-redes te vai trazer assim tantos mais pontos. Eu não sei se o grego, isso está mesmo confirmado. Vlaco Dimos. Eu creio que está confirmado, não? Tá. Mas é só para a próxima época, se não me engano. É? Ok. Não sei se ele poderá vir já em janeiro. Mas pronto, passando ali a cena do guarda-redes, tu achas que na defesa tem que haver ali algum ajuste ou não? Tens que definir melhor papéis na defesa. Eu acho que tu provavelmente precisas de um outro central. A minha questão é essa. Mas digo acho, não tenho a certeza se preciso. Eu queria te perguntar isso, eu estava a levar a conversa para aí, que era para te perguntar. Um outro central para fazer dupla com o Ruben ou para queimar o Ruben e fazer dupla com o Luizão? Eu não acho que tu vais queimar o Ruben se vier um outro central e o Ruben não jogar tanto quanto estará a imaginar que vai jogar agora até o final da época. Sim. Não acredito que o Luizão faça muito mais do que esta época como titular absoluto do Benfica e portanto se calhar tens de começar a pensar no Ruben como substituto do Luizão e teres um outro central em que tu confies para 2 anos ou 2 anos e meio. Tens que definir a situação do lateral direito. Eu estava a dizer há bocado, eu acho que é muito difícil neste momento tu teres uma alternativa em conta ao André Almeida, mas tens que pensar se queres ter um lateral com aquelas características do Douglas mais ofensivo, teres um jogador que venha com uma confiança também jogar e não um jogador que vem em decréscimo na sua carreira, cada ano que passa vai rendendo menos. E portanto, em termos da defesa, se calhar tens aqui espaço para decidir se queres apostar no lateral direito ou se queres apostar no defesa central. Mas tens algum, ia-te perguntar isto, tens algum lateral direito em vista que o Benfica pudesse ir buscar? Muito obrigado, chefe. Epá, eu acho que há... O Nabeira é um gajo... sempre ao serviço. Eu acho que há mercados em que o Benfica tem apostado. Croácia, Sérvia, por aí, em que eventualmente poderá encontrar, não é a minha especialidade apontar. Não, às vezes podias ter alguém. Não é a minha especialidade. Já comentei contigo que eu gostava de ver e acho que ia ser feliz, que era o Cancelo.
Pá, gostava mesmo, para já é da nossa terra e é benfiquista. Mas fora disso, acho que é um miúdo que podia pegar aí facilmente. O Cancelo é suplente no Inter. E está a ser utilizado no Inter mais vezes como extremo do que como lateral. É um jogador que eu acredito que esteja com vontade que é um jogador parecido com o Nelson Semedo? Eu acho que é um jogador... Não acho parecido com o Nelson Semedo, porque acho que realmente o Cancelo rende muito a extremo, e o Nelson Semedo a jogar a extremo não seria a mesma coisa. Okay. Não, eu ia dizer isto porque é um lateral ofensivo. É um lateral ofensivo, embora lá está, eu acho que o Cancelo pode realmente ser titular numa equipa a jogar como extremo. O Nelson Semedo é um lateral. Cresceu para ser um lateral. O Cancelo, neste momento, a meu ver, ainda é mais extremo do que lateral. E precisaria... Se o futuro dele for ser um lateral direito, ele precisa de encontrar uma equipa e um treinador que trabalhe com ele para atingir esse objetivo. Quer no Valência, em que ele tendencialmente foi utilizado cada vez mais à frente, e quer no Inter, o Cancelo é um extremo. O problema é que tu, mesmo a nível da seleção, para extremo direito tens muitas opções. Sim, mas o Cancelo também, se quer ter alguma... Se quer ser um jogador de nível internacional, não, se quer pensar tem que ser na possibilidade de poder ir ou não ao Mundial, tem que ser como lateral. Pois. Mas está difícil. Vai estar muito difícil. Está difícil. Sim. Para já porque o Cédric faz aquilo que o Fernando Santos espera que o lateral direito faça. E porque depois tens o Nelson Semedo, tens o Ricardo Pereira, que é um concorrente para aquela posição. Portanto, o Cancelo neste momento, destas 4 opções, está em 4º lugar. Sim, não jogando. E não jogando, pior ainda. Nós já fizemos aqui uma pequena análise aqui às lacunas. Vou meter aqui só mais uma mensagenzinha que nós recebemos. Claro, como é normal na equipa do Benfica, Jorge Kovic, que merecia muitas mais oportunidades e não tem as oportunidades que merece, porque o Rui Vitória insiste em jogar sempre com o Sálvio, mas espero que isso mude daqui para a frente. No campeonato, apesar quando o Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões, na Liga Europa vai, no campeonato, o Benfica, apesar disso tudo, está em 3º lugar, é verdade, não é o que o Benfica quer, não queremos o 2º, queremos o 1º, que é o nosso lugar. Estamos a 3 pontos do primeiro. Se não me engano, já ganhámos ao Braga 3-1 em casa, já passamos o teste Braga, Guimarães e empatamos recentemente com o Porto. No campeonato não estamos a fazer grandes exibições na mesma, mas estamos lá, estamos na luta e apesar disso estamos apenas a 3 pontos e acho que vamos conseguir chegar ao penta apesar de tudo. Agora só para falar um pouquinho dos outros. Os outros clubes, os outros ditos grandes, jogam muito melhor, estão muito melhor que nós, mas nunca conseguem ter uma grande margem sobre nós. E não é bem, não é? Para nós benfiquistas, mas pronto, é só uma parte. Nunca conseguem ter uma grande margem sobre nós e apesar de dizerem que são muito melhores e tudo, mas ainda viu-se que o Porto não nos conseguiu ganhar, apesar que temos que admitir que aquilo que houve lá um lance, pelo menos aquilo de fora do jogo que eles podem reclamar, mas nós também já sentimos na pele aquela sensação várias vezes e durante muitos anos e eles têm que aguentar como nós aguentamos. Bem, espero que continue a correr tudo bem por aí e rumo ao penta. Pronto, aqui mais uma opiniãozinha, nós, com as nossas limitações técnicas, vamos tentando daqui para a frente melhorar um bocadinho isto. Eu pus esta opinião só por causa de a gente avançar aqui para a situação do campeonato, para depois terminarmos aqui com o Rui Vitória. O campeonato, estávamos a falar, do Benfica está a 3 pontos, também não está nada por aí além.
os nossos adversários diretos realmente têm feito algumas exibições muito superiores à do Benfica, mas a verdade é que, como tinhas dito, também só estão a 3 pontos, não é uma distância para ir além, não é? Ainda há muito campeonato a jogar, não é? Achas que o Benfica, reforçando, e voltamos à conversa dos reforços, Benfica reforçando, do meu ponto de vista, o Benfica tem muito mais alternativas para fazer face ao que resta do campeonato do que os outros clubes. Essa é a minha opinião. Pois, pegando nos reforços, e há pouco eu já tinha deixado a porta entreaberta para falar do meio campo, eu acho que é mesmo no meio campo onde o Benfica tem mais necessidade de ter um jogador novo. Acho que precisa de um jogador que faça o papel que está entregue neste momento ao Pizzi no 4-3-3, portanto um 8, que por um lado liberte mais o Krovinovic para situações em que ele realmente tem bola. O Renato? Um Renato, eventualmente, embora o Renato seja mais parecido com o Krovinovic, ou seja, em termos de funções, não em termos daquilo que é enquanto jogador. Qual é o jogador? O Renato tinha mais funções. Tu achas que... Não, até pode ser do outro clube da primeira divisão, não tem qualquer problema, mas para eu ter ideia de qual é o tipo de jogador que estás a falar. O tipo de jogador que neste momento, no meio campo do Benfica, está a faltar, é um jogador que o Porto tem, por exemplo, no Herrera, e um jogador que o Sporting vai tendo no Batalha, que é o jogador que não é o médio defensivo, mas que está na equipa, sobretudo para equilibrar em termos numéricos da zona do meio campo. É um jogador com capacidades ofensivas, que ajuda defensivamente, mas que liberta muito depois o terceiro médio. No Porto, liberta muito o Brahimi, que parte de extremo, mas é um jogador que aparece muitas vezes no corredor central, embora o Herrera até seja um jogador que ofensivamente também dá resposta. E no caso do Sporting, libertas o Bruno Fernandes, que não é um segundo avançado, para mim é um médio ofensivo, que tem essa capacidade criativa no Benfica. E se tu vais ter o Krovinovic com esse papel de criativo na equipa do Benfica, tu precisas ter um jogador que dê ali, realmente, se calhar dá menos qualidade em termos de jogo com bola, ou não dá tanta qualidade em termos de jogo com bola quanto o Pizzi, mas é um jogador que estará num momento mais importante em termos de equilíbrio da equipa. O Pizzi até pode vir a ser esse jogador. Agora, eu acho que depois das épocas consecutivas que ele faz a ser chupado ao máximo, neste momento parece-me complicado que ele consiga dar essa volta por cima. Portanto, acho que o Benfica, para se equilibrar com as outras duas equipas que estão nos primeiros lugares, precisaria aí de ter um jogador que tem no plantel o Filipe Augusto, eventualmente pode ser o Filipe Augusto, mas também já foi um bocadinho queimado a ser utilizado a 6, que não é a posição dele. E portanto, eu veria aí mais o jogador essencial que o Benfica precisa para fazer a diferença. E depois o ponta de lança, porque nem Seferovic nem Raul Jiménez são jogadores que deem área. E tens tido o Jonas, depois perdes um bocadinho uma outra faceta do Jonas mais recuado, mas o Jonas na Liga Portuguesa, seja em que posição é que ele joga, vai sempre dar resposta. Precisas ter um ponta de lança para quando quiseres jogar só outra vez no 4-4-2 com o Jonas a segundo avançado e então teres um jogador de área para o plantel. E em Portugal temos alternativa? O Benfica, tens alguém que, sem ser no Benfica, sem ser no Sporting e no Porto, claro. Pois é, em Portugal, que jogador achas que há jogador que podia aparecer tanto no meio campo como lá à frente? A questão do campeonato português é que os jogadores que tu tens nas outras equipas são expostos a uma experiência completamente diferente quando chegam a Benfica, Porto ou Sporting. O Batalha, para mim, é um bom exemplo dessa situação, porque ele chega ao Sporting para fazer um trabalho bastante diferente daquilo que ele fazia quer no Chaves, quer no Sporting de Braga. Portanto, tu terias que ter daqui assim, da parte da equipa de observação do Benfica, essa capacidade de olhares para o mercado, e normalmente hoje em dia já não faz muito sentido olhar só para o campeonato português, porque tu tens dados de tudo e mais alguma coisa em termos de campeonatos, podes olhar para dezenas de campeonatos pelo mundo fora, para tentar perceber qual é o jogador que se vai adaptar melhor àquilo que tu queres para a equipa no momento. E eu até iria mais longe. Para este tipo de posições, mais importante do que aquilo que o jogador apresenta em termos das suas qualidades em jogo, tu precisas de encontrar o jogador que está disponível
para, nesta oportunidade, dar a vida para jogar naquela posição. Precisas ter um jogador que está disponível para deixar de ser aquilo que ele era quando estava no Chaves, ou quando estava no Aves, ou quando estava no Boa Vista, e chega para ali, pá, e se lhe disserem vai jogar lateral esquerdo, lateral direito, guarda-redes, ou o que for, ele vai estar disponível porque ele está a viver aquela oportunidade ao máximo. E que seja um jogador que depois seja manejável em termos daquilo que são as necessidades da equipa. Tu precisas de um jogador de equipa. Que foi o ano passado, foi o Pizzi. Este ano, com este novo formato em termos de estratégicos da equipa do Benfica, parece-me que ficas muito fragilizado em termos defensivos no 11, não é só na linha defensiva, é no 11, e tu precisas desse jogador de equipa que apareça para a posição no meio campo. Tu achas que o Benfica deve jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3? Eu acho que o 4-3-3 dá-te aqui assim muitas respostas a algumas lacunas criativas que o Benfica apresenta. Obviamente, no Campeonato Português vais ter provavelmente mais jogos em que aquilo que te vai ser exigido é jogares no 4-4-2. Eventualmente, como me parece também que muitas vezes o Feiza joga no Benfica quase como um terceiro central, o 4-4-2 do Benfica com Feiza acaba por se transformar num 3-5-2 ou num 3-3-4 e portanto vais ter, por isso é que eu digo que tens de tomar decisões em relação ao lateral direito, porque se calhar precisas de um lateral direito realmente mais ofensivo, que a equipa esteja mais pensada para defender só com os 3 jogadores, Feiza e os 2 centrais, mas para isso tens que ter atenção que o central que vai ficar do lado esquerdo vai levar, se for o Grimaldo que estiver a jogar, vai levar sempre ali assim com alguém a cair naquela zona, porque o Grimaldo é facilmente ultrapassável. Agora em termos ofensivos, eu acho que seja 4-3-3, seja 4-4-2, na maior parte dos jogos em Portugal, o que interessa é a dinâmica, que é quem é o jogador, ou quem são os jogadores mais responsáveis pela criatividade da equipa, por tomar decisões quando têm a bola, e quando tens o Jonas, tens o Krovinovic e tens o Zivkovic, não há grandes dúvidas, tens aqui 3 opções de jogadores que no Campeonato Português podem fazer a diferença com bola. Tens que pensar quem é o jogador dentro da dinâmica quer do 4-3-3 do 4-4-2, o jogador que dentro da área vai ser referência. O Jonas pode fazer essa posição, já mostrou que pode fazer essa posição, mas como tem também esse outro lado criativo, que quando ele fica mais como jogador de área, obviamente tem mais dificuldades, tu vais querer o Jonas também muitas vezes um pouco mais fora da área. E, portanto, tens que ter uma alternativa que seja de alguém que seja um jogador de área. O Raul Jiménez e o Seferovic estão sempre a fugir daquilo que deveria ser o papel deles como jogadores do Benfica. E que têm as suas qualidades dentro, se calhar, de outro contexto. No contexto do Benfica, precisas de um jogador mais de área, que dê resposta dentro da área. Um finalizador. E, portanto, tens que decidir quem é o jogador que vai fazer isso, qual é o jogador que vais encontrar para fazer esse tipo de posição. Mas, para mim, a resposta está nesta questão. Equipa com bola, Jonas, Krovinovic, Zivkovic. Quem tem estes 3 jogadores, à partida, não deveria ter problemas de criação de oportunidades. Luís, estamos a chegar aqui ao final da nossa meia hora estipulada para a nossa conversa. Olha, eu espero que tenhas gostado, pelo menos, de vir aqui às compras ao Fórum Montijo. Às compras, por isso. Que tenhas gostado de vir aqui partilhar este bocadinho connosco. Para mim foi um prazer enorme. Eu gosto mesmo de te ouvir. Ficava aqui o resto da tarde. Às pessoas que nos estão a seguir, deixem um comentáriozinho, para nós é importante. Nós vamos respondendo a vocês. Deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, subscrevam e ativem as notificações. Luís, foi um prazer, meu querido. Igualmente. Continuação de um excelente trabalho. Vamos nos vendo por aí nas redes sociais. Espero que em breve possamos alargar uma conversa a outros clubes e outras, um patamar diferente. É esse o meu desejo e vou deixar aqui partilhado contigo. Malta, em breve vamos estar de volta. Se calhar não é para a semana, se calhar não é para a outra, é quando nos apetecer, já sabem. Rumo ao Penta, estamos aí na luta.